A mensagem de hoje, quero falar um pouco sobre um pai. O nome dele, Jairo. O título da nossa mensagem de hoje é Jairo, um pai de esperança. Um homem que estava passando um grande drama em sua casa. Mas que bom que ele veio a Jesus e ali ele teve um pedido atendido mais do que ele pediu. Marcos, capítulo 5, 21, diz o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Me acompanha agora a partir do verso 35, do mesmo capítulo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Esse é o relato de um pai que começou um dia desesperado e pôde terminar um dia com seu coração cheio de esperança e cheio de alegria. Mas foi um dia marcado por fortes emoções. Sabe aqueles dias que você vive uma gangorra de emoções? De manhã você pode estar extremamente triste e à noite extremamente feliz. Ou às vezes acontece o contrário também. E às vezes cumpre-se o que diz aquele verso, que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. E às vezes você enfrenta essa montanha russa de emoções em horas. Jairo, no versículo 22, é apresentado como um dos principais da sinagoga. Mas nos evangelhos, na história correlato desse episódio, diz que ele não era um dos principais, ele era o principal, ele era o chefe da sinagoga. E agora ele vem e se coloca aos pés de Jesus. Um homem rico, respeitado, status, poder. Talvez na sua casa tivesse todos os móveis, eletros, dinheiro, tudo o que alguém pudesse desejar em casa. Mas a sua casa estava caindo, despedaçada em cima da sua cabeça. Porque a sua filhinha, a única que ele tinha, um adolescente de 12 anos, o amor da sua vida, estava morrendo. E aquilo, nenhum pai, nenhuma mãe poderia estar pronto para aquele momento. E diz o texto então que Jairo vem e se coloca aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar para você estar. Nenhum outro lugar é mais compensador do que estar aos pés de Jesus. É dito numa música: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Ali você pode ter certeza que até as palavras não ditas são compreendidas por Jesus. Ali suas lágrimas, nenhuma delas poderiam ser mal interpretadas.
Ali até as lágrimas secas do coração, Jesus olha e consola. E aquele homem, imagino que aos frangalhos, talvez chorando, ele no meio da rua, esquece tudo que de vergonha, de orgulho, e se quebranta aos pés de Cristo. Eu fico pensando que há muitos homens que serão salvos porque tiveram filhos. Há muitas mulheres que serão salvas porque suas filhas, seus filhos, os levaram aos pés de Cristo. Há pais que não viriam aos pés de Jesus se não fossem pelos seus filhos. Nossos filhos são bênçãos de Deus, são ministros de Deus enviados para nos ensinar preciosas lições. Às vezes até fica em dúvida quem ensina mais quem, se é você que ensina mais seus filhos ou talvez eles ensinem mais você. Mas afinal, creio que nós aprendemos juntos. Os filhos, eles revelam o que tem de melhor e o que tem de pior na gente. Os filhos conseguem mexer em partes do nosso ser que nenhuma outra pessoa poderia mexer. Talvez os filhos sejam as únicas pessoas da face da terra que a gente consegue amar mais do que a nós mesmos. E aquele pai vem ali com desespero aos pés de Cristo para ser socorrido. Que bom que veio ao lugar certo. Do verso 23 diz que Jairo agora insistentemente suplica a Jesus, dizendo: Senhor, minha filhinha está morrendo, venha, coloca suas mãos sobre ela, para que ela possa ficar boa, que ela seja salva, ela fique restaurada a sua saúde. Jairo aqui comete um grande acerto, mas comete também um grande erro, que é muito comum nós cometermos. O seu grande acerto é que ele veio com o seu problema para o lugar certo, aos pés do Salvador, aos pés de Cristo. Não há nenhum problema que não tenha uma solução. Jesus jamais poderá ser surpreendido com qualquer problema, com qualquer queixa que eu possa apresentá-lo. Esse ponto está certo. O que Jairo não estava certo era querer dizer a Jesus como Jesus deveria fazer o trabalho dele. Jairo, no seu desespero, começa a dizer a Jesus como Jesus deveria fazer o milagre. Olha, vem comigo, você pega a mão, põe aqui, faz assim. É tão decepcionante quando nós queremos ensinar Deus ser Deus. Há um ditado antigo que diz que não se pode querer ensinar o padre a rezar missa. Não tente ensinar outro a fazer o trabalho dele, a menos que ele peça ajuda, porque às vezes você acaba dificultando as coisas. Mas na angústia do coração de Jairo, depois de ter procurado vários médicos, e sua garotinha não melhorava, eu não sei se nessa manhã eu falo aqui presente, ou os que assistem na internet, para um pai e uma mãe que já teve a experiência de passar mês após mês, vai de um médico para o outro, um exame após outros, às vezes caros, medicações caras, que você às vezes está já com a garganta, não aguenta mais a pressão, mas você faz tudo o que pode, mas você não vê a melhora acontecendo. Não sei se você já passou por isso. Eu passei por 8 meses, eu já não aguentava mais com meu filho caçula, mas Deus foi bondoso e Deus o restaurou. Mas no caso de Jairo, Jairo percebeu que aquele dia, sabe que tem coisas que você não consegue explicar, mas você sente. Eu imagino que naquele dia o coração de pai bateu doído e sentiu que a sua filha estava muito mal e poderia morrer naquele dia. Existem coisas que você não consegue explicar, mas você sente. Mães sentem isso, pais sentem isso. Pessoas que são muito ligadas intimamente, elas sentem esse tipo de coisa, elas não sabem explicar, mas eu estou sentindo. Sabe quando você tem um sentimento forte, você liga para alguém e a pessoa diz: eu estava esperando sua ligação? Sabe quando você fala com a pessoa e ele diz assim: eu estava esperando que você falasse comigo? Então, esse sentimento, eu creio que não é um sentimento simples, mas o Espírito Santo fala e impressiona, e os obedientes atendem. Em seu desespero, Jairo pede a Jesus o milagre da cura, mas Jesus tinha para Jairo uma resposta maior do que o seu pedido. Enquanto Jairo pedia uma cura, Jesus lhe daria uma ressurreição.
porque Jesus, Deus, sempre é generoso. Ele sempre me dará mais do que eu posso pedir ou até do que eu posso pensar. Embora às vezes não dê exatamente o que eu peço, porque a gente não sabe pedir as coisas direito. E nós também não sabemos o que pedimos, mas Deus sempre sabe o que Ele vai dar para a gente. No versículo 35, enquanto Jairo ainda estava ali, conversando com Jesus e tentando explicar a situação para ele, alguém chega com a notícia: Jairo, sua filha está morta. É claro que nesse interim, você vai perceber que entre o versículo que nós lemos, 24 até o 34, uma outra pessoa aparece na história, uma mulher que tinha uma hemorragia, que já sofria há quanto tempo? 12 anos também. Não é só Jairo que sofria, você não é o único que sofre, o seu casamento não é o único difícil, os seus filhos não são os únicos filhos difíceis, sua vida não é a única que tem problemas, todos temos sofrimentos e dramas. No dia que Jairo recebeu a notícia de que a sua linda neném havia nascido, uma outra mulher sofria com uma hemorragia que não se estancava, uma mulher que estava proibida de estar no templo, de andar com suas amigas, de estar com sua família, de estar na igreja. Enquanto um pai se alegrava com uma filha durante 12 anos, uma mulher sofria. Então, há sofrimento, irmão. Sofrimento é muito democrático. Todos somos alcançados por ele, de uma forma ou de outra. E Jesus, então, naquele percurso, ele atende essa mulher, e cura essa mulher. Eu imagino que para Jairo foi muito difícil esperar por Jesus. E Jairo, imagino, quando a gente está com muita pressa, parece que tudo fica mais lento. Parece que o trânsito é mais lento, os semáforos demoram mais. Um segundo parece uma hora parece um dia, que parece uma eternidade. E eu imagino Jairo no meio da rua, né? E aí Jesus chega para ele, e agora sua filha estava morta. Ainda havia esperança? Sim, ainda havia esperança. No verso 36, Jairo ouve de Jesus talvez uma das frases mais lindas e mais difíceis de entender. Não temas, crê somente. Acho que era uma frase difícil de entender, porque até então, Jesus não tinha feito nenhum milagre de ressurreição. A ressurreição de Lázaro acontece bem mais tarde. Então, para esse pai que ouvia que a sua filha estava morta, que alguém da sua casa lhe dera a notícia, como entender essa frase? Enquanto estava doente, esperança. Quando estava ainda viva, pulsando, respirando, no coração do pai pulsava a esperança, mas agora estava morta. Que poderia esperar? E recebe a frase: não tenha medo, apenas creia. Ao mesmo tempo, essa frase nos diz uma grande verdade. Há momentos que não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta chorar. Tudo que nos resta é crer ou não crer, porque às vezes é a única coisa que podemos fazer. Aí você escolhe, crê e tem esperança, ou diz que não crê e se entrega ao desespero. Mas Jairo escolheu crer, por mais difícil. Às vezes a nossa crença ela é fundamentada em cima de evidências, mas nem sempre é possível a gente conseguir crer tendo evidências muito claras, pelo menos não muito compreensíveis naquele momento. E uma lição difícil Jesus precisava ensinar para Jairo. Uma lição que eu tenho dificuldade também de aprender. A lição de que não somos nós quem damos instruções para Deus. Não é Deus quem tem que seguir as minhas instruções. Sou eu que devo seguir as instruções de Deus. É Deus quem dita as regras. É Deus quem estabelece o tempo. É Deus quem estabelece a forma. Eu não fui chamado para guiar Jesus. Você não foi chamada para guiar Jesus. Fomos chamados para seguir Jesus. E quando você tenta guiar Jesus e colocar o ritmo que você acha para solucionar os seus dramas pessoais e familiares, você sofre muito mais. Que tal se você perguntasse para Jesus: Senhor, eu estou te seguindo ou estou tentando te arrastar? Não vai funcionar. Ele não vai no seu tempo, não vai no seu ritmo, não vai no seu modo, porque o tempo dele, o modo dele, é o único que pode dar certo. E Jairo precisava aprender essa lição.
primeiro comando que Jairo tinha que entregar era o controle da sua vida a Deus. Pais de esperança, a primeira lição que eles têm que aprender é que você tem que entregar o controle da sua vida a Deus. Pais não podem querer filhos firmes na fé se vocês são fracos e vacilantes na fé. Pais não podem querer filhos missionários se eles são pais preguiçosos que não cumprem a missão. Pais não podem querer filhos que amem a Bíblia se eles são pais que só amam a internet, o entretenimento, o trabalho ou coisas afins. Não dá para querer ter filhos que confiem em Deus se eu não conseguir confiar em Deus. O texto bíblico ainda conta, no verso 39, que Jesus vai até a casa de Jairo. Eu fico pensando que Jesus não teria que ir até a casa de Jairo. Afinal de contas, ele poderia dizer com uma palavra e sua filhinha ser ressuscitada. Ou não poderia? Claro que poderia. Ele poderia ter dito uma palavra e a filha ficado boa também. Ou até um pensamento. Mas ele não fez assim. Há milagres que Jesus ele fazia questão de entrar na casa da pessoa. Eu acredito que alguns milagres acontecem em nossa vida quando nós estamos na casa de Deus. Acredito que alguns milagres acontecem na vida dos nossos filhos, se eles estiverem aqui na igreja. Acredito que a igreja é um lugar de milagres. Esse local aqui consagrado ao Senhor, eu creio que aqui é um terreno santo, que muitas coisas maravilhosas acontecem aqui. Acredito que uma música pode falar profundamente ao coração de alguém, uma oração, uma palavra, um sermão. Acredito que na salinha das crianças, muitas coisas maravilhosas podem mudar o rumo da vida de alguém. Mas acredito que há milagres que só vão acontecer se o Jesus que você encontrar aqui, você levar para sua casa. Se o Jesus que você professa seguir e amar aqui, fizer parte do seu casamento, fizer parte do seu trabalho. Há milagres que só vão acontecer se Jesus entrar na sua casa e entrar na sua vida e assumir o controle da sua família. Apenas sermões, apenas teoria, pode não resolver muita coisa na vida de muita gente. No verso 40, quando Jesus chega à casa de Jairo, ali então onde ele encontra pessoas que estavam chorando, havia um alvoroço, e Jesus diz o seguinte: olha, a menina não está morta não, ela está dormindo. As pessoas não gostaram dessa maneira dele falar. As pessoas ficaram chateadas porque ali haviam profissionais da área da saúde que sabiam dar um diagnóstico de alguém que estava morto. Eram pessoas que conheciam a morte de perto, já haviam visto pessoas morrendo e pessoas mortas. Então a reação que elas tiveram foi em darem risadas de Jesus. E por que elas riram de Jesus? Porque elas conheciam a morte, mas elas não conheciam o autor da vida, que é Cristo. Eu não tenho dúvidas de nós que vivemos nessa terra, já conhecemos a morte, de perto ou de longe. E ela fica mais feroz quando alcança alguém que você ama muito. Mas certamente o conhecimento da morte não te traz vida. O que precisamos conhecer, acima de tudo, é mais de vida. Quanto tempo você às vezes passa gastando assistindo noticiários que só falam de morte e mais morte? Quanto tempo você gasta ouvindo coisas que só falam para esta vidinha nessa terra? Que tempo você tem gastado para aprender mais da vida de Cristo e da vida eterna? Por que não aprender a olhar a vida por uma perspectiva de mais alegria, de mais vida e felicidade? Por que não tirar um pouco os olhos da tristeza, da melancolia, do ressentimento e da morte e colocar uma visão para o céu de vida e eternidade? Jesus então assume o controle da casa e manda todos os que estavam rindo saírem. Eu acho curioso esse fato, porque numa casa, geralmente quem dá as ordens é o dono da casa. Mas eu acho bonito porque Jairo não só leva Jesus para sua casa, ele entrega o controle da sua casa nas mãos de Jesus. E quando Jesus está no controle de uma casa, ou as pessoas mudam ou elas têm que sair. Quando Jesus assume o controle da vida de alguém, ou a pessoa muda e expulsa os maus hábitos, ou não tem como ele permanecer ali.
Jesus então assume o controle da casa de Jairo. Eu te pergunto, será que você não entendeu ainda que o controle da sua vida como Jairo tem que ser entregue nas mãos de Jesus? Será que talvez você não tenha brigado desnecessariamente com Deus, com seu cônjuge, com seus filhos, porque você ainda não entendeu que o controle da sua casa tem que estar nas mãos de Jesus? A gente às vezes brinca, né, dizendo que quem é que manda na sua casa é a mulher. Os mais espertos dirão que sim, né? É o homem. Na nossa casa nem a mulher pode mandar, nem o homem pode mandar, nem os filhos podem mandar. Quem tem que mandar é o Senhor Jesus. Ele é o único que consegue assumir o controle e trazer a harmonia e a vida que procuramos. No verso 41, diz então que Jesus ele chega pertinho da cama, do leito onde estava a criança, a mocinha de 12 aninhos. Eu imagino os pais, a expectativa, né? O que ele vai fazer agora? Quando ele estava vivo, eu ainda imaginava colocar a mão sobre ela, fazer uma oração. Mas agora, o que ele vai fazer? Diz o texto que ele chega, e ele então segura a mão da menina. Ele agora então diz à menina, levanta-te. Eu fico pensando, né? Encostar a mão dele na mão da garotinha gelada. Eu não sei se você já teve a curiosidade de tocar um cadáver. É uma das experiências mais desagradáveis que existe. Jesus chega e toca a menina. E eu fico pensando como aquele toque mudou tudo. Eu fico pensando quando as suas palavras ecoam e os ouvidos mortos conseguem ouvir. A mesma mão que estendeu os céus tocou o corpinho da menina. Aquele corpo que foi tocado tantas vezes pelos médicos, com medicamentos e tentativas e nada reanimava. Mas um toque da mão de Jesus traz a menina de volta. O mesmo Deus que disse palavras, haja luz e houve luz. O mesmo Deus que falou e tudo foi feito. Esse Deus fala e o ouvidinho morto ouve a voz de Jesus. Os olhinhos se abrem. Imagina o olhar de surpresa para os pais. Talvez um sorriso nos lábios. E eu fico pensando como vai ser incrível o dia que nosso Senhor Jesus voltar. E então Ele poder chamar os nomes, todas as pessoas que amamos, que já partiram. E o nosso nome poder ser chamado também. Nossos filhos precisam do toque da mão de Jesus. Nossos filhos precisam ouvir a voz de Jesus. Porque a nossa experiência com Deus, ela é muito importante, mas ela é nossa. O que vai manter nossos filhos na presença de Cristo não são nossas experiências, são as experiências deles. Por mais que você ame e conheça a Bíblia, por mais que você tenha uma relação pessoal com Cristo, que é importantíssimo, porque pode inspirar seus filhos a terem, mas nossos filhos precisam, eles individualmente, ter o seu momento de oração, o seu momento de Bíblia. Eu oro a Deus para que Jesus toque seus filhos também, para que Jesus consiga falar com os seus filhos, eles ouçam também. O texto bíblico então diz, no verso 43, que após Jesus ter tocado e falado, a garotinha então acorda e Jesus então dá uma ordem para os pais. Diz o seguinte, ele manda que eles mandou que eles dessem comida à menina. Eu fico pensando, Jesus ele é interessante, né, nos seus milagres. Ressuscitar a menina, que era algo impossível, ele ressuscita. Mas a garotinha vem à vida com fome. Não poderia ele que ressuscitou a garotinha já ressuscitar alimentada? Poderia, mas não fez. Por que não fez? Porque essa era a parte que os pais tinham que fazer. O papel de Deus é falar no coração dos nossos filhos. O papel de Deus é apresentar o batismo como salvação. O papel de Deus é fazer muitas coisas, mas há um papel que Deus deixa para os pais fazerem. Eu pergunto aos pais aqui presentes, como você tem alimentado os seus filhos? Desde o pão da mesa, como tem sido o tipo de alimento, mesmo físico, que as mães têm apresentado para os seus filhos? São alimentos de vida ou de prazer e morte? Quais são os alimentos que têm alimentado os ouvidos e olhos dos seus filhos?
O que eles têm se divertido e conversado nas redes sociais? Porque a igreja nunca vai poder ressuscitar filhos que seus pais mataram ou deixaram morrer por inanição, por fome. Fome da palavra de Deus também mata. Sede do Espírito também mata. Eu gostaria de fazer um apelo a você, a cada pai aqui presente. Deus lhe deu um privilégio de ser pai. Para mim, nesta vida, talvez o maior privilégio de um homem é poder ser pai. Talvez para uma mulher, ser mãe é um dos dons mais graciosos que existe. Embora um homem pode não ter filhos e ser feliz, uma mulher pode não ter filhos e ser feliz, porque Jesus é tudo o que precisamos para sermos felizes. Mas certamente não há um privilégio maior do que esse. Nós temos agora, no mês de setembro, o batismo da primavera. Eu espero que você tenha preparado bem seu filho. Eu tive o privilégio de batizar meus 2 rapazinhos, os 2 com 8 aninhos de idade. Fui batizado aos 9 anos de idade. Meu avô já era adventista. A única vida que eu conheço é essa vida aqui, igreja, crente, igreja. E eu quero fazer um apelo a você, pai, e você, mãe. Se seus filhos forem devidamente instruídos, mesmo bem novinhos, eles já podem ter uma aliança com Jesus. Mesmo com a idade de 8, 10, 12 anos, é hora deles tomarem uma decisão ao lado de Jesus. Mas olha, só batizar não resolve. É preciso que você vá trabalhando cada dia a alimentação diária do pão da palavra, beber da água do Espírito que Cristo oferece. Eu quero desafiar você. Primeiro, venha aos pés de Jesus, com eles ou por eles. Segundo, entregue o controle não só da sua vida a Jesus, entregue o controle da sua casa a Jesus. E por favor, se alimente bem e veja lá como você alimenta seus filhos também. Eu queria fazer um convite. Queria fazer um convite a você, pai, e você, mãe. Diga mais a seus filhos que você os ama. Diga mais a seus pais que você os ama. Fui criado numa formação de não dizer muitas palavras, mas de fazer as coisas. Certamente as ações são talvez mais importantes que as palavras, mas os atos não podem substituir as palavras. Faça atos de amor, mas diga palavras de amor também. Agradeço muito porque Deus me deu uma esposa que eu a amo e ela me ensinou a dizer que amo. Dizer para meus filhos que os amo frequentemente. Eu aprendi a dizer meu pai que eu amo, a minha mãe que eu amo. Alguns dias atrás eu tinha mandado um áudio para ele falando várias coisas que eu procurava falar. A gente nem sempre já nasce de berço sabendo as coisas. A vida é uma linda escola, com lições mais difíceis que outras de aprender. Mas eu quero desafiar você, não apenas ame, faça isso ser claro para os seus filhos, para as pessoas que você convive. Vamos orar? Deus maravilhoso Pai, muito obrigado, porque não apenas o Senhor nos ama, mas o Senhor diz em toda a Bíblia que o Senhor nos ama. Obrigado porque temos o privilégio de ter filhos. Nos ajude não apenas a amá-los, não apenas que eles sintam, mas que nós possamos, além de fazê-los sentir, convencê-los do nosso amor, com ações e palavras também. Pai Santo, nós queremos, assim como Jairo, aos teus pés nesta manhã, pedir um milagre em nossa casa, um milagre na vida dos nossos filhos. Talvez eles nem consigam mais nos seguir para vir ao Senhor, mas com eles ou por eles, nós estamos aqui aos teus pés para pedir um milagre na vida dos nossos filhos. Mas nós queremos pedir primeiro que o primeiro milagre seja em nossa vida. Nós queremos te entregar o controle da minha vida, da nossa vida individualmente. Toma o controle da nossa casa também, Senhor Deus. Pode assumir o controle. Manda o que o Senhor quiser, que nós vamos te obedecer. Expulsa da nossa casa tudo aquilo que destrói, que mata o casamento, a vida dos nossos filhos, que mata a nossa fé. Pai Santo, toca o coração dos nossos filhos. Fala aos ouvidos deles, fala aos seus corações. E ajuda-nos a alimentá-los cada vez com a Tua palavra e encher a mente deles com a doçura da voz do Teu Santo Espírito. Por favor, ó Deus, nós a Ti te entregamos e Te agradecemos por Te chamar de Pai e termos o privilégio de ser chamados de Pai também. Nós te oramos, nosso grandioso e amoroso Pai,
e o fazemos em nome de Jesus, o seu Filho. Amém.